O discurso de posse dele, ele disse que anunciaria 4 reforços e anunciou 3. Tem muita gente que questionou. E o quarto? O quarto é o Félix Torres, zagueiro equatoriano que joga no Santos Laguna do México, inclusive. Foi relacionado agora para o próximo jogo do Santos Laguna, então tem gente com medo. Se o cara entra em campo e se machuca, a informação que a gente tem é que ele está completamente acertado com o Corinthians. Félix o quê? Félix Torres. Contratações, pode completar. Não, ele está completamente acertado. Então por que ele não foi anunciado? Isso, muita gente se questionou por que ele não foi anunciado. Porque não está acertado. A informação que eu tenho é que no acordo feito com o Corinthians, a primeira parcela, ele será pago em parcelas. A primeira parcela tem que ser no ato, na assinatura. Aí não tem dinheiro. Para isso, o Augusto precisava tomar posse. Tá, o que aconteceu agora? Então, deu uma retardada na conclusão do acordo. O que foi passado para a gente de dentro da diretoria do Corinthians é que não corre o risco do negócio melar. Ele vai se concretizar, mas questões burocráticas, muito pelo fato do Augusto ter o tempo de assumir o clube, pegar a caneta na mão para poder assinar, e nesse caso vai ter que depositar a primeira parcela no ato, isso retardou o anúncio do Félix Torres. Já o Rodrigo Garro foi anunciado pelo Augusto Melo, mas o presidente do Tadieres deu uma entrevista dizendo que estranhou, porque o contrato não foi assinado. Novamente, a informação que me chega é de que não foi assinado porque o Augusto não poderia assinar. O próprio presidente do Tadieres se mostrou muito receptivo e compreensivo, porque ele diz, olha, a gente aqui no Tadieres só vai anunciar a saída dele quando assinar. Tecnicamente não saiu, só vai quando assinar, mas a gente entende que ele estava lá, assumindo a posse ontem. E como é o futuro do Corinthians, o futuro breve do Corinthians, é o futuro próximo, uma incógnita, é também esse monte de contratação, porque que notas são esses porque jogadores? Contratação sempre é uma incógnita. Esse é um ponto, hein? Palácios é que nota? 6? Segundo o Paulo Sérgio, é melhor que o Ralf. Garro. Não, é lateral esquerdo. O Palácios é lateral esquerdo. Quem que é o volante aí? Garro. Não, o volante é o Ranieri, né? Ranieri. Que nota é o Garro? Confundi. Olha, o Garro, ele aparece com... Ele é um meio atacante, canhoto, técnico. Ele vem para jogar na posição do Renato Augusto. Quantos gols ele tem? Esse você vai me pegar. Mas isso que eu quero saber. Não, mas ele é um jogador, realmente, ele aparenta bastante qualidade. Eu tenho dúvidas sobre esses jogadores por 2 motivos. Primeiro, os últimos jogadores sul-americanos que o Corinthians contratou, estrangeiros, mas aqui do nosso continente, não deram certo. É verdade. O Paulo Sérgio lembrou isso aqui outro dia, é verdade. O Bruno Mendes não vingou, o Cantilho não vingou. Oh, meu Deus, o menino que chegou estreando, jogando pra caramba. Fausto Vera não vingou. Enfim. O da namorada lá. Fausto Vera, esse. Então, a gente tem os últimos do Corinthians não vingaram. E a gente tem que entender o seguinte, hoje o futebol brasileiro, disputado aqui no Brasil, o futebol brasileiro, que eu digo não seleção, né, o nosso futebol aqui, ele está num nível superior aos outros aqui do nosso continente. Eu falei que o Brasil está para os sul-americanos, para os nossos vizinhos, assim como a Europa está para nós do Brasil. Tanto que todo jogador de fora quer vir para cá, porque sabe que aqui ou vai direto para lá ou nível. Passa pelo Brasil. Então assim, eu tenho dúvidas, porque assim, o Matias Rojas esse aí que sobrava no Racing. No Corinthians é reserva do reserva, não consegue jogar. E assim acontece com vários jogadores. Por exemplo, Palácios, que o Silvestre citou aqui. O cara é um lateral esquerdo equatoriano que está jogando na MLS, futebol dos Estados Unidos. Aí a Michele fala, que nota? Eu não consigo nem dar nota. Mas ele, que nota você dá para o jogador equatoriano que está no futebol dos Estados Unidos, que é um nível extremamente inferior ao nosso? Como que você vai imaginar? Como é que esse cara vai desempenhar aqui? Salazar, a gente não acompanha esses jogadores lá, MLS e tal. Mas, por exemplo, ele jogou o ano todo? Ou ele é um caso igual o... Não, jogou, ele tá lá. Então, ele tá jogando, ele se machuca, ele fez gol. Tem que olhar os números Michele, dele lá. Então, os números lá são bons, mas igual assim... aquele que o São Paulo contratou, o Rames lá, que não joga há não sei quanto tempo. Aí você...